Salve minha rapaziada, minha diretoria, você já me conhece, meu nome é Lohan Santos, eu venho trazendo mais uma notícia para vocês aqui, notícia importante principalmente para um clube carioca, para o Botafogo. Botafogo acaba de anunciar oficialmente a demissão do seu então antigo técnico Renato Paiva, tá? Tá no site oficial aqui do Botafogo. Gostaria de ler essa nota aqui para vocês, mas antes de qualquer coisa, como eu já disse, você já me conhece, meu nome é Lohan Santos, eu sou o cofundador e apresentador aqui desse canal. E se você gosta de falar sobre futebol, sobre os assuntos esportivos em relação a esse esporte fantástico que é o mundo da bola, peço a você que se inscreva no nosso canal, acione o sininho de notificação para estar por dentro de todas as nossas notícias e não estar perdendo nada em relação aqui às nossas apurações, aos nossos furos de reportagem, enfim. Lembre-se que se você quer estar bem informado, é aqui que você deve estar, tá? Então vamos lá, vamos ler aqui a notícia que pegou... Não tenha pego, mas que trouxe e movimentou o mundo da bola nessa manhã. Botafogo informa que Renato Paiva não é mais técnico da equipe principal. A decisão foi comunicada ao profissional na noite deste domingo, dia 29. O clube agradece Paiva e seus auxiliares pelos serviços prestados para o Glorioso nos últimos meses, com destaque para a vitória contra o Paris Saint-Germain na Copa do Mundo de Clubes e a classificação para as oitavas de finais da Libertadores e Copa do Brasil. Textor e a diretoria do departamento de futebol estão no mercado em busca de um novo técnico para o desafio de continuar no caminho dos títulos, lutando pelos bicampeonatos da Libertadores e Brasileiro e pelo título inédito da Copa do Brasil. Cara, eu acho que essa notícia aqui é uma notícia muito importante para a gente poder fazer um paralelo. O Botafogo aqui só atesta que para esse ano de 2025 perdeu o rumo, tá? Perdeu a caminhada, perdeu a escala. Por que eu estou te dizendo isso? Vale a pena se ressaltar que Textor só chegou ao nome de Renato Paiva devido à pressão da mídia e dos torcedores, ao ponto que o Botafogo estava sem técnico, campeonato carioca inteiro, pré-temporada inteira, e aí para o início do brasileiro ele trouxe o Renato Paiva, que por sua vez, ao olhar o elenco do então campeão brasileiro, na minha concepção, e isso externou muito no campeonato de clubes, inclusive contra um arquirrival aí de 2 ou 3 anos do Botafogo, que é o Palmeiras, de jogar com um jogo reativo. Vale a pena se ressaltar que o Botafogo jogava até o ano passado, quando foi campeão brasileiro, com um jogo propositivo, de muita pressão, de muita intensidade, tentando sempre buscar o gol. E aí o Renato Paiva chega e ele perde 2 jogadores que a gente já sabe, né? Precisa que a gente falar de tantas e tantas vezes, que é o Luiz Henrique e o Almada, que eram 2 jogadores juntamente com o Savarino, que davam a dinâmica a esse time do Botafogo. Os outros jogadores corriam para que esses 3 pudessem brilhar, juntamente com o Igor Jesus. Fato é que agora o Botafogo perdeu o Igor Jesus, anteriormente já tinha perco o Luiz Henrique e também o Almada, só ficou o Savarino. Então, quando o técnico chega e olha para um elenco em que ele não vai ter os investimentos, apesar do scout do Botafogo ser o melhor scout do Brasil hoje, mas ele olhou para o elenco, ele viu lacunas e entendeu, até por conta da situação, que pra gente é um tiro no escuro. A gente pode entrar em mais detalhes em um próximo vídeo que a gente possa fazer, que o Botafogo não iria investir em peças de reposição à altura. Mas chegou o Arthur pro lugar do Luiz Henrique. Chegou o 8 lá, o argentino, que os caras falam que é craque, mas são 2 jogadores apostas, não são jogadores consolidados que chegaram realmente para substituir de imediato tanto o Luiz Henrique quanto o Almada e fazer essa trinca, né, de ataque ali, de alimentação ao Igor Jesus, que também está saindo. Então ele olhou para o elenco e ele falou: cara, com o elenco que eu tenho, a única maneira que eu posso conseguir aqui fazer alguma coisa é jogar de um jogo propositivo, reativo. Vale a pena se ressaltar que o Paiva ganhou uma sobrevida por alguns encaixes de vitórias
consecutivas que ele fez até a chegada do Mundial e que também se classificou para as oitavas de final de Libertadores. Eu quero trazer aqui para vocês os números do Paiva, tá? A gente vai trazer aqui para vocês. Olha só, foram 12 vitórias, 3 empates e 8 derrotas em 23 jogos. Vale a pena se ressaltar que nessas 8 derrotas aqui, como eu já disse para vocês, e sendo redundante, ele chegou muito perto de estar sendo demitido. Ganhou uma sobrevida, chegou no Mundial de Clubes, fez um jogo perfeito em relação ao que a gente já vem falando aqui contra o Paris Saint-Germain, porém insuficiente, muito insuficiente contra o Palmeiras. A gente tem que lembrar que o Botafogo é o atual campeão carioca, é o atual campeão brasileiro. E sendo o atual campeão brasileiro, ele não pode ser omisso e jogar tanto sem a bola como jogou no jogo contra o Palmeiras. Renato Paiva é demitido com apenas 56% de aproveitamento. Ou seja, cara, além do Textor afirmar e atestar agora que ele não tinha convicção de estar trazendo o Renato Paiva para o Botafogo, ele chancela ali, né, o meu modo de pensamento em relação ao que o Botafogo vai ser esse ano, tá? Expectativas são baixas, não tem investimento, o Textor tá com problemas que o Lyon tá correndo risco, não. Até hoje está sendo rebaixado por conta de fair play financeiro e ele tem que ajeitar essas finanças e tentar recorrer ainda à FIFA para que não seja rebaixado. Ou seja, as atenções do empresário, do grande empresário Textor, que fez sim uma revolução no Botafogo, estão totalmente voltadas para o seu outro clube, não é para o Botafogo. Então aqui abre-se uma incógnita. Quem será que o Botafogo vai trazer? Quais são os planos do Textor e do departamento de futebol do Botafogo para o próximo técnico? Renato Paiva não deu certo. E aí? O que vai acontecer? Deixa aqui nos comentários o que você acha em relação... Se o Botafogo esse ano consegue um norte e consegue se reorganizar, principalmente com o elenco que tem, vale a pena se ressaltar que na minha concepção, tá, e pelo que a gente vê do jogo do Botafogo, o técnico já chegou desacreditando daquele elenco que ele tinha para poder trabalhar. Então acho que seria muito difícil um outro técnico chegar e fazer o que o Arthur Jorge fez no ano passado, tá? É isso. Notícia do dia. Paiva demitido do atual campeão brasileiro. E foi comunicado já, como disse aqui em nota oficial do Botafogo, a sua demissão. Tamo junto. Até a próxima. Não deixe de curtir, compartilhar. E é isso.